Graça e paz, amém? Lá da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele esqueceu de contar que nós tínhamos um professor, o nome de Cláudio. Ele era o nosso mentor também nesse lugar, ele nos orientava. E ele sempre dizia para mim assim, quando nós tínhamos a oportunidade de estar ali trazendo a palavra, ele olhava. Ele é professor, foi meu orientador, meu tutor. Ele dizia assim para mim: Kelson, chora menos. Chora menos. Eu tenho tentado, mas eu não consigo. Deus tem feito, é uma das maneiras pelo quais o Espírito Santo de Deus, ele mexe com o nosso coração. E eu quero já dizer que aquilo que faltar da minha vida pela nossa limitação, que esse doce Santo Espírito presente que nos envolve possa completar a obra na vossa vida, amém? Mesmo assentado, mas com toda a reverência que a palavra do Senhor merece, vamos ler em 2 versículos de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 23, nós vamos ler o versículo 11 e 12. Aqueles que encontraram podem dizer amém, que encontrou um grande tesouro para a sua vida. Eu intitulei essa mensagem da seguinte maneira: não desista, resista. Amém? Não diga para a pessoa assim do lado: não desista, resista. Amém? Deus vai falar com você através dessa palavra nesta noite. Todos encontraram? Nos diz assim: e depois dele Samá, filho de Ager, quando os filisteus se ajuntaram na multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus. Este se pôs no meio do pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Amém? O Senhor efetuou um grande livramento. Nós estamos aqui já prestes do final do ano, e tem uma simpatia para aqueles que não têm a Deus como o seu Senhor, que ainda precisam de algumas simpatias. Conta que tem que comer um prato de lentilhas. Alguém já ouviu dizer? Na passagem, na virada do ano, muitas pessoas, como eu venho da praia, lá de Praia Grande, algumas pessoas pulam 7 ondas, algumas comem romã, e inevitavelmente alguém aqui come um prato de lentilhas na passagem do ano. Diz que atrai dinheiro, boa sorte. Alguém já ouviu? Já presenciou? Você não precisa dizer, mas de repente na ceia de final do ano não pode faltar um prato de lentilhas. E aqui eu quero dizer que Samá, ele defendeu esse campo de lentilhas. Foi um pedaço de terra que lhe restou, que ele era descendente de Saul. Então ele era próspero. Anteriormente a sua descendência, os seus parentes tiveram uma vida privilegiada. Mas com o passar do tempo, isso é a história que ele sabia, eles foram invadidos, saqueados, e houve uma terrível depredação na sua família. E Samá nasceu em meio a de muitas dificuldades, somente ouvindo falar do tempo em que os seus ancestrais viviam dignamente. A situação em que ele nasceu era tão contrária, que no momento que ele nasceu, a sua mãe lhe deu o nome dele de Samá. Samá significa desolação. O quadro em que ele nasceu, a sua mãe olhou para o lado e só podia dar um nome: desolação. É o nome do meu filho. E ele nasceu carregando esse estigma, ele nasceu carregando esse nome, ele nasceu carregando esta situação. Sua mãe lhe deu esse nome. Eu quero dizer que das riquezas restou apenas um campo de lentilha. Eu quero dizer também que na sua vida sempre restará algo,
mesmo quando todas situações forem contrárias, mesmo que você, em detrimento da sua situação, da sua vida, não veja nenhum tipo de saída, eu quero dizer para você que sempre vai restar um pedaço de terra, sempre vai restar um campo de lentilha para você, amém? Sempre lhe restará algo pelo qual você possa defender. Muitas das vezes nós olhamos para a situação, o quadro que aflige a nossa vida, pela circunstância que somos afligidos. Nós às vezes olhamos para um lado, olhamos para o outro e não encontramos respostas, não encontramos solução, não encontramos saída. Eu quero dizer para você que às vezes quando nós temos a perspectiva desse olhar, que nós não olhamos direito o que está à nossa volta. Nós não olhamos, às vezes nós dizemos que não temos nada, não temos ninguém, e esquecemos do amigo, do irmão, do pai, da mãe, de tantas palavras que nós ouvimos de encorajamento, e nós muitas das vezes nos sentimos sozinhos. Talvez você tenha achado pouco o que você tem tido na sua vida. Talvez até o dia de hoje você entrou neste lugar acreditando que merecia algo melhor, como eu muitas das vezes também já falei. Eu merecia uma sorte melhor, eu merecia uma condição melhor. De repente Deus não tem olhado para mim da maneira como eu mereço. Nós sempre achamos que merecemos coisa melhor, não é? É ou não é? É ou não é? Mas às vezes o melhor não acontece porque nós não defendemos aquilo que porventura Deus colocou e confiou na nossa vida. Dentro de um testemunho eu vi alguém dizer assim: amigo, sócio, mãe, filha, eu amo vocês. Quando ele disse essas palavras, com certeza ele veio do encontro com essa necessidade de gritar isso: eu amo vocês. Não sei se é a realidade dele, mas talvez muitas das vezes nós deixamos de dizer isso diariamente. E Deus preparou um encontro para que ele pudesse vir diante de todos e dizer: eu amo vocês. Que quando com certeza faltou às vezes no recôndito do lar, mas quando nós estamos diante de Deus, nós não conseguimos resistir. E é isso que Deus quer, que nós gritemos sempre para as pessoas: amamos você. Com esse grito ele está dizendo: eu defendo o meu pedaço de lentilha, eu estou defendendo o meu pedaço de lentilha, aquilo que Deus confiou a mim. Com aquelas palavras ele falou ao meu coração. Mas eu quero dizer que a palavra, às vezes nós arredamos o pé com muita facilidade das coisas. Nós temos uma tendência de fugir com naturalidade quando as coisas são contrárias. Talvez para nós hoje a lentilha não tenha muito valor, porém naquela época, desde o tempo de Abraão, a lentilha era um prato muito, a lentilha era algo muito significante, era um alimento muito nutritivo que todos eles faziam uso. Era tão importante que Esaú trocou com seu irmão um prato de lentilhas. Não troque, irmão. Não troque aquilo que Deus confiou por você por nada. Mesmo que de repente você não tenha visto o tamanho da grandeza e da beleza e do significado que esse pedaço de terra tem para você. Só você sabe o quanto valeu a pena cultivar. Diz que ele se colocou no meio quando todos fugiram. Eu quero dizer que o povo de Israel fugiu daquela situação, e ele se colocou no meio e disse: não, eu não vou fugir. E ali eu vejo muitos dizendo: corre, pastor, corre, irmão, corre, porque a situação é contrária, corre porque nós vamos perecer. E você com certeza já ouviu alguém dizer: abre mão, desiste, não vai dar certo. Você está insistindo em algo que não vai dar em nada. Hoje Deus está dizendo para você: insista,
Muitos contrários, muitas vozes diziam: não vai adiantar, vamos fugir, vamos largar tudo, nós perdemos. Tem um ditado que diz que uma andorinha sozinha não faz verão. Mas eu quero dizer que um homem, ele, Deus, pode muito nos seus efeitos. E Samar sabia disso e não arredou o pé. Ele não correu. Tem um ditado que diz que se correr, bicho pega, se ficar, ele colocou-se no meio e disse: aquilo que é meu, eu não abro mão. Nesta noite, tem algo de valor que você não abre mão por nada? Tem algo de valor na tua mão? Tem algo de valor que Deus confiou a você? E que porventura, talvez hoje você não tenha dado, não tem dado devido valor a esse campo de lentilhas. Deus nessa noite pede para que você simplesmente se posicione no meio desse campo de lentilhas. Esse campo de lentilhas, de repente, é o seu ministério, de repente é o seu casamento, de repente é o seu filho, de repente é o seu trabalho, de repente com certeza é a igreja do Senhor. Eu não sei qual é o seu campo de lentilhas, não sei qual o valor que você tem dado a ele, mas Deus nessa noite diz para você: dê o maior valor, dê um valor que você até então, como disse a senhora aqui, eu precisava de algo diferente. Eu não aceitava mais a mesmice de vida, porque às vezes os anos vão passando e nós vamos nos acostumando com coisas que não deveríamos nos acostumar. Nos acostumamos com o esposo, com a esposa, nos acostumamos com o filho, nos acostumamos com o trabalho, nos acostumamos com a igreja. E Deus não nos chamou para que nós pudéssemos nos acostumar com nada. Deus nos chamou para que nós pudéssemos amar de uma maneira desmedida, da mesma maneira que Cristo um dia, por mim, se entregou. Assim deveríamos nós também fazer por aqueles que estão do nosso lado. E se você se posicionar no teu campo de lentilha nesta noite, o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida. A igreja que você congrega, os amigos. Eu quero dizer que existem muitos filisteus espirituais que querem invadir e destruir o teu campo de lentilha. Ele é ousado. Deus cultivou aqui pela palavra o campo de lentilha lá no Jardim do Éden. E ele foi lá e tocou. Ele tem tocado em muitas casas, em muitos relacionamentos. Ele tem tocado porque nós, às vezes, ao invés de defendermos o nosso campo de lentilha, nós fazemos como Adão: foi a mulher que tu me destes. Ao invés de defender, nós fazemos como Eva: foi a serpente que me enganou. Ao invés de defendermos o que temos, nós sempre procuramos achar um outro responsável que não seja eu. A lentilha, ela é um alimento que melhora consideravelmente a função digestiva, cardiovascular. A lentilha vai lhe trazer sustento. A lentilha vai lhe trazer continuidade. A lentilha vai te trazer a convicção e a certeza de uma vida melhor. Nossa vida é recheada de constantes lutas. Amanhã com certeza você vai ser desafiado. Muitos chegaram aqui pulando, saltando de alegria. Amanhã vão encontrar desafios, vão ter lutas diárias. E essa alegria vai ser, vão tentar sufocar a alegria dos teus filhos. E você precisa defender essa alegria que o Senhor confiou a você. Você precisa defender essa alegria. Teu campo de lentilha não pode ser destruído. Eu quero
contar uma pequena ilustração. Nós começamos essa caminhada espiritual já no ano 2000. Lá se vão 13 anos. A diferença minha e do Denilson é que eu, a cada ano que passa, fico mais bonito. Ao contrário do vosso pastor. Mas em 2008, um dos meus sonhos desde criança era sempre, desde criança, eu queria ser corredor. E quando eu tinha mais ou menos 12 anos, eu quero concluir, tinha 12 anos, eu chegava na escola, na nossa condição, na infância sempre foi precária, nunca nos faltou nada, mas nunca tivemos nada que pudesse sobrar. E aí eu encontrei um professor, por nome José Calixto. Ele me ensinou a correr, e eu lembro que ele falou: Kelsen, você corre bem. E eu falei assim: eu tenho uma expectativa. E aí ele me ensinou a correr, me ensinou a movimentar os braços, me ensinou a movimentar as pernas. E ali eu comecei, e ele me inscreveu em uma determinada corrida. Eu lembro que eu corri aquela primeira corrida e eu ganhei, eu estava descalço. A partir dali eu ganhei uma sapatilha, e eu comecei a ter uma ascensão, comecei a correr. Não ganhei todas as corridas que eu tive, mas eu consegui chegar na seleção brasileira, corri com Robson Caetano. E ali eu fui correndo, e Deus, e ali sempre o atletismo fazendo parte da minha vida. E em 2008, precisamente na passagem do ano, eu fui acometido de uma síndrome que se chamava Síndrome de Guillain-Barré. E em uma semana eu perdi todos os movimentos do pé à cabeça. E os médicos não sabiam até então o que era aquela enfermidade, para os irmãos terem ideia, o que era aquela enfermidade. E levaram tempo, e pulsão, e o que é, e vamos, e o quadro agravando, o quadro subia, a paralisia chegava, ela chegou a facial, e eu fiquei totalmente paralisado. Sondas para alimentação, sonda para tudo quanto é lado. Eu cheguei a pesar 56 quilos. E na passagem do ano, do dia 31 para o dia 1º, eu tive uma parada cardiorrespiratória. O médico chegou para minha esposa e disse: o quadro dele agora, você tem que já ir se preparando. Você já tem que ir se acostumando, porque o quadro dele, da maneira como se representa, é irreversível. Passado um tempo, nós vamos ter que fazer uma traqueostomia para que ele possa respirar dessa maneira. Mas Deus tinha me feito uma promessa. Deus fez promessa para todos que estão aqui, amém? Às vezes o que acontece é que nós perdemos ela de vista pela situação, porque às vezes não ficamos no meio do campo de lentilhas. E Deus tem me feito uma promessa que eu viveria como Caleb. E aí eu busquei nesse dia na palavra, vi lá. E eu lembro que Caleb, quando ele conquistou Hebron, ele estava com 85 anos, com toda a sua força, com toda a sua virilidade. E ali o quadro se agravando. E eu lembro que quando eu tive essa parada cardiorrespiratória, eu estava de frente da minha esposa, ela olhando para mim. E ela olhou para mim, viu o meu semblante diferente. Ela perguntou: está tudo bem? E eu disse: não está. E quando eu voltei para aquele que disse que não ia ter jeito, no outro dia, 3 horas da manhã, eu voltei com um cântico que dizia: o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, Ele traz de volta a vida dos teus filhos. Ele disse que eu não andaria, que eu ficaria na cadeira de rodas. Fiquei na cadeira de rodas durante um ano, mas eu passei para a muleta, para o andador, depois eu fui para a muleta. E uma dessas experiências do campo de lentilha que eu quero partilhar é que a minha esposa, a minha mãe, ela foi me visitar uma vez, depois ela não teve mais coragem, pelo quadro de tão triste que ficou o quadro. E eu, quando voltei, eu conseguia falar, eu falava assim para minha esposa: tira uma foto que eu quero me ver como eu estou. Eu quero ver o meu semblante. E ela olhava para mim e falava assim: você está lindo. E ali as lágrimas corriam, porque eu não podia me ver, mas eu sentia.
Eu olhava para o meu corpo, olhava para minhas mãos, e eu não sabia que não era aquilo. E eu falava, eu preciso ver, tira uma foto que eu quero ver. E ela falava assim, você está lindo. Nessa hora muitos abandonam a igreja. Muitos descreem. Eu já estava dado como morto. E a minha esposa todo dia dizia, você está lindo. E o que tem de lindo nisso é que mesmo sem eu acreditar, eu ia tomando posse daquela palavra. Cada vez que ela dizia, você está lindo, eu chorava. E eu lembrava da palavra do Senhor, das promessas do Senhor. Passaram-se os dias, passaram-se os anos. Aquele quadro, eu voltei no médico há uns meses atrás. Marquei a consulta. E ele olhou e falou, mas o que você gostaria? Eu falei, o senhor não lembra de mim? Ele falou, não. Eu falei, o senhor disse que para minha esposa. Aí ele falou, você é aquele? Eu disse, eu sou aquele. Eu quero dizer que Samara, por uma posição que ele ficou, eu quero dizer que a minha esposa defendeu o campo de lentilhas. Mesmo onde não havia beleza, mesmo onde havia sequidão, ela plantou alegria, plantou beleza, plantou novidade. E quando eu me deparei com esse texto, eu entendi que nós precisamos defender. Tudo depende da maneira como nós olhamos as coisas e as pessoas. E hoje eu só estou aqui diante de vocês, trazendo essa palavra, porque a Bíblia diz que amigos mais chegados que um irmão. E eu tenho no vosso pastor esse amigo que nas horas, como foi falado aqui, é muito bom estar aqui nas horas da alegria. É muito bom ver o povo saltando, pulando, regozijando. Mas é muito bom no momento da dor ter alguém para segurar na tua mão e dizer, eu estou contigo. E Deus vem dizer para você nesta noite que Ele muda o quadro da tua vida. Se porventura tinha alguma sequidão, se porventura o teu nome, hoje Deus muda o teu nome, muda a tua sorte. Ele tira toda a desolação do teu caminho. Ele tira, e nesta noite Ele se apresenta diante de você. A única coisa que Ele pede a você, para que toda situação que você quer que seja mudada na sua vida, simplesmente se posicione no meio e defenda aquilo que Ele confiou a você. Confie, defenda, que o restante, e você verá o livramento que Deus vai dar na tua vida. Você vai ver o que Ele vai transformar a tua vida, a causa que Ele vai entrar, a situação que Ele vai mudar. E nesses dias, quando eu estava deitado, eu quero cantar um cântico com a minha esposa, quero chamar ela. E nós estávamos ouvindo esse cântico, e esse cântico se tornou um cântico do momento da nossa superação. E ele diz, quando tudo diz que não, tua mão me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e Deus não vai nos deixar perecer, amém? Que Deus continue por abençoar a sua vida, que Deus continue por fortalecer. E eu quero profetizar sobre a vida da igreja. Sobre o altar do Senhor. Amém. O campo de lentilha na tua vida. Amém.
a prosperidade na tua vida, o cuidado de Deus para com a tua vida, a novidade de Deus para a tua vida, o sustento de Deus na tua vida, um tempo novo de Deus na tua vida. E muitos verão, e verão na tua vida o cuidado de Deus, em nome de Jesus. Amém. Receba a palavra, quando tudo diz que não. Aleluia. Graças, paz, amados, amém. Convido você a sussurrar no ouvido do teu irmão e dizer sim, sim. Diz para ele sim. Esse sim é da aprovação do Senhor pela tua vida. Diga para ele sim. É o sim quando o não chegar à tua frente. É o sim do Espírito Santo. É o sim de Deus dizendo: filho, eu sou contigo. Sim, porque eu tomo a tua mão. Sim, porque eu vou com você até o fim. E o cântico diz, quando tudo diz que não. E algo que nós partilhávamos junto era sempre: não murmura, não reclama, aguenta firme, porque o sim do Senhor estava ao nosso ouvido, amém? E assim o Senhor te convida: sim, insista, sim, vai adiante, porque em nome de Jesus não há não que o adversário lance à nossa frente que vai paralisar a nossa caminhada. Você vai até o fim. Você que chegou hoje vibrando, você vai até o fim. E você que está aí, você também vai até o fim.